O Brasil bateu recorde de doações de órgãos no primeiro semestre do ano. Entre janeiro e junho, o país registrou uma média de 19,2 doadores por milhão de habitantes. Por outro lado, de acordo com a Associação Brasileira de Doação de Órgãos, o número de famílias que se recusam a doar segue em patamar mais alto que antes da pandemia. Isso significa um aumento em comparação ao período da pandemia de Covid, quando a taxa de transplantes recuou. De 2020 a 2022, ela virou de 15,8 a 16,4 doadores por milhão de habitantes, na comparação do mesmo período do ano anterior. Agora, a expectativa da associação é que esse valor chegue a 20 até o fim do ano de 2023. Também houve aumento da doação de alguns órgãos específicos. No caso do coração, por exemplo, a taxa passou de 1,7 transplante por milhão de habitantes em 2022 para 2,0 neste ano, enquanto o de fígado foi de 10 para 10,9 no mesmo período. Já o pulmão teve recuo de 0,5 para 0,3. Apesar do recorde, a proporção de famílias que recusam a doação de órgãos segue no mesmo patamar do ano passado, mais alto do que o registrado no período anterior à crise sanitária. Pela legislação brasileira, a doação só acontece se o paciente tiver o diagnóstico de morte cerebral e a família autorizar o procedimento. Em todo o país, foram 6.793 casos possíveis de doação durante o primeiro semestre, mas só 3.472 foram de fato realizados. Em 1.684 oportunidades, a doação não ocorreu porque a família não autorizou o procedimento. Entre janeiro e junho do ano passado, tinham sido 1.608 recusas. Em 2021, tinham sido 1.113, enquanto em 2019, antes da pandemia, eram 1.302 recusas. Outros motivos para que a doação não acontecesse incluem contraindicação médica, 17% dos casos, parada cardíaca, 7% e morte encefálica não confirmada, 7%, entre outros. Ao todo, foram realizados 4.247 transplantes de órgão de janeiro a junho. O rim lidera a lista com 2.847 dos transplantes, sendo que em 382 dos casos o doador era um paciente vivo. Em segundo lugar está o fígado, com 1.103 transplantes, sendo 85 de pacientes vivos. É possível doar em vida até 70% do órgão. A lista segue com 208 corações, 56 pâncreas, 32 pulmões e um multivisceral. Também foram realizados 7.868 transplantes de córnea e 2.067 de medula óssea. Os estados que lideram as doações foram Paraná, com 42,5 doações por milhão de habitantes, Santa Catarina, 41,5 e Rondônia, 30,4. A maior fatia de doadores é de homens de 50 a 64 anos que foram vítimas de AVC, o acidente vascular cerebral. Segundo o levantamento da associação, 13% das doações ocorre com pacientes acima dos 65 anos e mais de 40% são do tipo sanguíneo O.